A esperança acabou. Tinha muita gente com a esperança que o Brasil não se posicionaria, que o Lula mandaria a diplomacia ficar em silêncio, que a gente não tentaria intervir, nem dar opinião, nem pitaco sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã. O que, na minha humilde opinião, seria excelente, seria incrível, seria um avanço diplomático para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. A diplomacia brasileira veio a público posicionar o Brasil. Mas tudo que tá ruim sempre pode ficar pior e eu vou te explicar. E nessa posição, obviamente, que a gente, um país diplomático, com um governo que ganhou protegendo a democracia, que tem um processo contra um golpe, e eles são os guerreiros, os guardiões da democracia. Óbvio, é óbvio que eles iam flertar com a ditadura, né? Óbvio, quem não esperava por isso? Quem não esperava por isso? Que os guardiões da democracia, que eles falam e fazem tudo pela democracia, até projeto de regulação barra censura das redes sociais eles estão fazendo. Tudo isso para defender a democracia. E agora, no momento que eles podem consolidar que são um país diplomático, eles fazem exatamente isso. E flertam e condenam o ataque. E eles nos citam que, basicamente, os Estados Unidos não tinham grandes opções além de fazer isso. Eles nos citam que o Irã estava quebrando o acordo e se aproximando do enriquecimento de urânio para fazer uma bomba nuclear. Isso eles nos citam. Eles simplesmente colocam o Brasil do lado de ditaduras que não estão nem próximos geograficamente, nem culturalmente. Você acha que a cultura brasileira é mais próxima do Irã e da China ou dos Estados Unidos? A cultura. O que você acha? Exatamente. Eu suponho que a sua resposta vai ser dos Estados Unidos, mas eu gostaria até que você comentasse aqui. E mesmo assim, a gente continua flertando de forma tarada com países ditatoriais. O que é lamentável, lamentável. Mas, em paralelo, a economia, o ambiental do Brasil está indo excelente, olha só. Desmatamento na Amazônia teve alta de 92% em maio. Não tem videozinho, não tem cartinha dos globais, não tem ninguém abraçando árvore, não tem a Greta solta na Amazônia. É uma vergonha generalizada. Eu vou te mostrar na íntegra o que o Brasil e como o Brasil se posicionou. Em paralelo a isso, a gente tem a vingança do Irã. E eu gostaria até de colocar um asterisco aqui gigante, porque no último vídeo eu falei que ia ter resultados muito ruins esse ataque. E aí veio gente falando, você gosta do Irã, você é esquerdista, você votou no... Várias bobeiras. Pessoal, a gente tem que olhar os fatos como eles são. E eu falei no vídeo que eu acho que os Estados Unidos não tinha grandes opções, além de fazer isso. Ele tinha que aproveitar esse momento para acabar com o projeto nuclear do Irã antes que ele alcançasse. Segundo lá a ONU, eles estavam há 15 dias, 2 semanas, a 1 semana de conseguir fazer a bomba. Agora imagina um país que nem o Irã com bomba nuclear. É um desastre completo, amigos. É um desastre completo, generalizado. Dito isso, eles não tinham opção. E mesmo fazendo algo que a escolha foi positiva, ou seja, foi a melhor escolha entre as disponíveis, tem efeito colateral. E eu vou falar para vocês os efeitos colaterais negativos, que são mais relevantes do que os positivos. Por que são mais relevantes? Porque o positivo é legal, é incrível. Se você vai receber um presente em casa, você pode receber de surpresa. Mas se você vai receber uma bomba em casa, você vai querer ser avisado, não é? Se você pudesse escolher ser avisado, eu prefiro ser avisado quando eu vou receber uma bomba ou quando eu vou receber um presente. Comenta aqui. Qual que você prefere ser avisado? Ou seja, então aqui no canal eu falei que agora terminou, acabou lá, explodiu o projeto das instalações nucleares, obviamente não vai ter bomba. Esse é o lado positivo. Lado negativo, que o terrorismo vai explodir pelo mundo, infelizmente, e provavelmente, isso não é um fato ainda, mas já começou, vou mostrar para vocês, e também o preço do petróleo vai para casa do chapéu. E já começou também, já começou. Ou seja, e também tem o projeto de vingança que eu vou mostrar para vocês do Irã, que vai afetar mais ainda. E está tendo várias ameaças de grupos terroristas pelo mundo. E já começou até ataque. Ou seja, isso aqui é o mundo real. Se você não gosta, infelizmente não tem o que fazer. Eu te sugiro trocar de planeta. Vai pro planeta, sei lá, vai para Marte, vê se melhora. Fala com Elon Musk, vê se te manda para lá. Mas tirando isso, essa é a realidade do mundo. Dito isso, vamos começar de uma vez por todas. Tenho que te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembra que você fazendo isso, você vai me ajudar a crescer, eu vou conseguir informar mais brasileiros, e quanto mais brasileiro informado, menos voto pro PT, menos voto do Lula em 2026. Ou seja, você está ajudando a direita a ganhar em 26. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha parte de te informar. Vamos começar com essa notícia aqui. Desmatamento na Amazônia teve alta de 92% em maio. E ninguém fala nada. Isso aqui é uma vergonha em si, tá? Porque quando a Marina Silva foi no Congresso, em vez dela falar uma meia-culpa, tentar colocar até a culpa, é porque agora fez muito mais calor que na época do Bolsonaro, é porque agora tem tal efeito climático, os ventos mudaram, inventava qualquer coisa. Seria menos vergonhoso do que ela falou. Ela falou, é culpa do Bolsonaro que destruiu o IBAMA. O IBAMA tá parando lá, não tá deixando
Nem sei se foi Ibama que ela falou, mas o Ibama tá travando a Petrobras, que pode ter um desbloqueio gigante na economia brasileira e tá travado até agora. Não liberaram. Quem tá ficando pobre e morrendo de fome é o pessoal do Amapá, que poderia hoje ser um dos estados mais ricos do Brasil. Exatamente, o potencial de petróleo que tem no Amapá é para transformar aquele país num país muito rico. E não tá transformando por quê? Porque a gente quer salvar o peixe-boi, porque a gente quer salvar o gato-lebre, entende? Que você nem sabe que animal é esse, que eu nunca vi esse animal, que a gente nunca vai ver esse animal. Mas eles querem proteger porque são mais importantes do que a população brasileira. É uma vergonha isso, é uma vergonha completa e fica bem claro, encolado, que a nação brasileira está. Entre a democracia e a ditadura, a gente escolhe qual? A ditadura, mas a narrativa é a democracia. Entre o meio ambiente e o dinheiro, eles escolhem exatamente o dinheiro, mas a narrativa é o meio ambiente. Entre proteger os idosos e roubá-los, eles escolhem qual? Essa eu não vou responder, não. Vou deixar vocês responderem essa no comentário. Dito isso, agora vamos para outro ponto. Olha que interessante essas falas do Gilmar Mendes. Não tenho do que me arrepender, diz Gilmar Mendes sobre o julgamento da Lava Jato. Amigo, o arrependimento ficou pra gente, né? Então eu gostaria de perguntar, você, se tivesse libertado o Lula e tudo mais, você estaria arrependido? Eu acho que depois de ver 6 bilhões de idosos serem surrupiados, deveria ter um arrependimento, né? Não tem nem empatia esse indivíduo, que é uma vergonha completa, tá? Uma vergonha completa. Mas vamos seguir porque hoje tem muito, mas muito conteúdo. Em paralelo a isso, o Barroso sempre fala, a gente tem segurança jurídica. Problema de segurança jurídica no Brasil? Que país é esse? Estou falando, o Brasil não tem esse problema, não tem não, olha só. Pão de Açúcar é condenado por demitir padeiro que foi trabalhar bêbado. Terá que pagar uma multa de R$10 mil com título de indenização. Vocês acham que isso aqui estimula o empreendedorismo ou acaba de destruir o empreendedorismo? Você acha que isso aqui é bom ou ruim? É lamentável, isso aqui é uma lamentável. O cara não pode nem demitir um funcionário que chegou bêbado para trabalhar. Daqui a pouco você vai tomar um tapa na cara do seu funcionário, você não vai poder demitir por justa causa, não. Você vai ter que abaixar a cabeça e falar, você não quer pedir demissão, provavelmente não precisa pagar multa. Entende? É uma vergonha. O Brasil está se tornando uma vergonha. Por quê? Porque esse governo. E aí vem isso aqui, para piorar a situação. Sindicato de irmão de Lula tentou descontar até do Bolsa Família. Você tá entendendo? Ele tava querendo descontar do cara que ganha R$600 para viver. Tem muita gente acomodada, tem muito corrupto nisso? Tem. Mas tem muita gente que realmente precisa desse dinheiro. E o cara querer descontar R$30, R$40, que é quase 10% do total que o cara recebe. E esse cara não vai acontecer nada com ele. Ele provavelmente deve ter um colchão de meia muito grande lá, um pezinho de meia muito grande lá fora em dólar, e ele consegue viver a vida que ele quer. E tá aí solto. E vai ficar solto. Espero que o próximo governo faça o seu dever e traga justiça, minimamente, aos idosos, porque justiça todo mundo não pode, porque eles mesmos vão ser presos, né? Eles mesmos, todo mundo não, mas muitos deles vão ser presos. Dito isso, eu gostaria muito que vocês ouvissem essas falas do Marsiglia, que eu achei muito, mas muito interessante. Porque o Barroso, ele tá comentando em tudo a todo tempo. Ele lançou até um livro na Bienal do Livro. Ele lançou porque, a gente não tem um ministro, a gente tem um escritor, a gente tem um formador de opinião, a gente tem um cara que define o que é verdade, o que é mentira no Brasil. Dito isso, presta atenção nessas falas aqui. É bastante repetitivo o ministro Barroso, justamente porque ele fala todo dia. Todo dia ele tem um evento, todo dia ele tem uma entrevista, o que é muito ruim para todos nós, porque eu gostaria muito de não conhecer o pensamento dele. Então, o ministro, ele vai nessa linha do extremismo, de que as redes sociais são tóxicas, de que existe um extremismo de direita nas redes. Essa é a linha dele. O único extremismo hoje que existe, a meu ver, realmente é o do STF. O único site extremista que hoje eu acesso é o do Supremo. Acesso lá e vejo decisões absolutamente autoritárias, extremistas, censórias, discriminatórias com a liberdade de expressão, e isso é que me parece ser um grande atentado à democracia. De resto, me parece que é tudo debate. E olha só, para ficar bem claro, como hoje no Brasil a gente tem um viés, tá? Eu postei isso aqui no meu stories no Instagram, que é basicamente... Eita, passou? Deixa eu voltar aqui. Opa. Que é basicamente um post do sobrinho da Dilma, do filho da Dilma, não sei exatamente. E basicamente aqui ele fala duas mentiras, tá? Ele fala primeiro que a luz vai dobrar porque derrubaram o veto lá do Lula. Isso é mentira. A expectativa é que vai subir 3,5%. De dobrar para subir 3,5% tem uma diferença, sabe? E ele sabe disso. Ele sabe disso. Isso aqui é verdadeira fake news. Embaixo ele coloca: PL com articulação do Nicolas votaram a favor do aumento da conta. É mentira também, é mentira. O Nicolas votou a favor
a favor do veto do Lula. O Nicolas se alinhou ao Lula para conseguir abaixar o preço da sua energia. Exatamente. E agora, cadê o STF dando 48 horas, dando multa? Cadê? Essa que é a pergunta que eu deixo para você. Cadê o STF nesse momento? Não tá aqui. Você entendeu? Você entendeu a vergonha? Ou seja, o que o Marcílio fala aqui é totalmente correto. Totalmente. Mas dentro realmente do STF, do seu site, eu concordo, ali tem muito extremismo. É bastante repetitivo. Entendeu? E aí, basicamente, só quem é perseguido, exatamente, só quem é perseguido é a direita. E aí, obviamente, cria um viés e cria uma dificuldade muito grande de alternância de poder, e só vai ter alternância de poder no Brasil em 2026, na minha humilde opinião, por causa desse tipo de coisa. Por causa dos conteúdos, das informações distribuídas online. Se não fosse isso, se eles conseguirem realmente censurar, a gente vai perder em 26. Por isso que é muito perigoso essa censura. Agora vamos lá para o ataque e em seguida a gente volta para o Brasil com a opinião do Brasil sobre esse ataque. Vou colocar aqui primeiro as falas do secretário da Defesa dos Estados Unidos. Esse vídeo aqui tá dublado, tá? Ele falou exatamente isso, obviamente que é uma tradução, então pode perder um pouco a precisão, mas ele falou exatamente isso. Isso aqui não é uma IA fakeando, não, porque algumas pessoas pensaram que isso aqui era IA fakeando, não. É uma IA que traduziu o que ele estava falando, tá bom? Então eu vou soltar o que ele falou aqui. Você está preparado para uma guerra prolongada? Bem, qualquer coisa pode acontecer em conflito, reconhecemos isso. Mas o alcance disso foi intencionalmente limitado. Essa é a mensagem que estamos enviando. Com as capacidades do exército americano quase ilimitadas. Então, o Irã, nesse sentido, tem uma escolha. Mas deixamos muito claro para eles que isto são locais nucleares, isto são capacidades nucleares. Esta é a linha que o presidente estabeleceu. E nós definimos isso. Agora é a hora de avançar pela paz. Você está preparado? Ou seja, eles estão tentando desescalar pelo menos na narrativa. Pelo menos a galera que é mais padronizada, a parte institucional está fazendo isso. O Trump continua ameaçando e ele não sabe ler a história. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que gosta aqui do Trump, mas eu tenho que fazer para vocês a verdade. Ele não sabe ler as culturas diferentes. Ele quer negociar com a China igual ele negocia com os Estados Unidos. Ele perdeu a negociação, ele que teve que ir atrás da China. Agora ele está negociando com os persas exatamente como ele negocia com os Estados Unidos. Só que não é assim. Os persas não fogem de guerra. Ele teria que dar alguma coisa para os persas, preparar, por exemplo, um porta-aviões para eles bombardearem, afundar, dar alguma coisa, alguma vitória para o persa conseguir trazer a narrativa. Obviamente o porta-avião para bombardear mais esvazia, não deixa ninguém morrer, obviamente. Mas tipo assim, você dá uma vitória para os caras, para eles conseguirem vender a narrativa que eles venceram, os Estados Unidos vendem a narrativa que eles venceram para a sua população e todo mundo fica feliz. Só que o Trump não tem essa malícia. E deveria ter essa malícia. Ele deveria ter essa malícia porque a escalada dessa guerra vai ser lamentável. E olha só, o ministro iraniano anuncia reunião com Putin após os ataques dos Estados Unidos. Por quê? Com Putin, porque a escalada do petróleo, que vai vir como consequência de um fechamento do Estreito de Hormuz, que já foi aprovado pelo parlamento, eu vou falar para vocês, vai beneficiar o Putin, vai beneficiar a Rússia. Então a Rússia pode investir para tentar fazer essa manutenção, porque vai aumentar o petróleo e a Rússia é um grande exportador de petróleo, mas vai prejudicar a China, então ele não ligou para a China. Entendeu como as coisas são um jogo de xadrez completo? E aqui vem, ó, Irã aprova fechamento de Estreito de Hormuz após ataque dos Estados Unidos. Isso aqui foi o parlamento. Não quer dizer que vai ser fechado, mas agora a parte institucional está feita. Agora só o que falta é basicamente o Supremo lá, o Supremo não, é o Camelei, esse senhor aqui, o Camelei decidir. Só falta isso, entendeu? Para virar, só falta isso aqui. Então já é meio caminho andado, entende? É meio caminho andado. Dito isso, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou soltar aqui brevemente e vou dar uma resumida, tá? Porque senão ele fala muito. Essa legenda tá ruim, eu vou traduzir logo para vocês, vou deixar ele rodando aqui em silêncio. Deixa eu colocar aqui. O que ele fala aqui basicamente? Que os Estados Unidos cometeu um passo em falso e que eles começaram a guerra, mas quem vai terminar é eles. Em essência é isso que ele fala. Aí ele fala que o armamento islâmico, que o exército islâmico tá do lado dele e tudo mais, e ele basicamente fala que vai para cima e não vai baixar a cabeça. Os Estados Unidos, nas últimas falas, estão tentando desescalar, tá? Mas todos os conselheiros, todo mundo do Irã tá caindo para cima, tá? Estados Unidos é o principal motor por trás dos ataques israelenses, diz presidente do Irã
após o bombardeio norte-americano. Ou seja, eles estão tentando escalar, mas antes de você escalar uma guerra, você tem que convencer a sua população que você está fazendo o certo. Então, esses discursos são todos para conseguir convencer a população iraniana que a única opção deles é atacar. E eles devem atacar porque eles estão protegendo a soberania nacional, estão protegendo a vida deles próprios. Só que o que está sendo de boato é que tem muito iraniano contra o regime e apoiando os Estados Unidos. A gente não sabe os números, a gente não sabe quantos iranianos, a gente não sabe qual que é o tamanho disso. Porque se tiver uma massa muito grande, um percentual muito relevante, a gente soluciona aquele outro problema que eu falei para vocês. Se derrubar o Khamenei, se derrubar o regime, não tem quem colocar no lugar. Mas se tiver um grande apoio a Israel, um apoio aos Estados Unidos, eles conseguem nomear outra pessoa, a pessoa vai assumir, depois instala a democracia, mas eles têm apoio popular. Entendeu? Fez sentido para vocês? Dito isso, vem agora o J.D. Vance, que normalmente é um cara muito agressivo e sempre tem o tom de escalada, ele começa a tentar minimizar também, presta atenção. Não estamos em guerra com o Irã, John. Estamos em guerra com o programa nuclear do Irã e eu acho que o presidente tomou uma ação decisiva para destruir esse programa na última noite. Se eu pudesse recuar um pouco, nós temos que expressar uma incrível gratidão às tropas que fizeram algo incrível na noite passada. Pense nisso, John. Eles voaram milhares de milhas, um voo de 30 horas sem parar. Eles nunca pousaram no solo e lançaram uma bomba de 30 mil libras em um alvo do tamanho de uma máquina de lavar. Nenhum exército do mundo tem o treinamento, as habilidades e o equipamento para fazer o que esses caras fizeram na noite passada. Eu sei que o presidente e eu estamos muito orgulhosos deles e acho que o que eles fizeram foi cumprir um núcleo muito importante da nação americana. Objetivo: o Irã não pode ter um programa de armas nucleares. O presidente tem sido muito claro sobre isso. E graças à bravura, competência e habilidade dos nossos grandes pilotos e de todos que apoiaram essa missão, demos um grande passo à frente em relação a esse objetivo nacional ontem à noite. Não está... E agora eu vou te mostrar como que ficou exatamente o tamanho dos alvos, que ele falou que é basicamente o tamanho de máquina lavar. E é exatamente isso, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Basicamente a cena, ó, esses buraquinhos aqui são os ataques, ó. Esses buraquinhos são os ataques. Você percebe que em cima tá intacto. Tá um pouco remexido e tal, mas tá intacto. Realmente foi um ataque pra... Esse aqui é o Fordow lá, que é o que fica abaixo... 80 metros abaixo do solo, tá? Esse aqui é a principal que eles queriam atacar. Ou seja, esses buraquinhos foram os ataques. E aqui nessa matéria tá falando que foi utilizado 190 mil quilos, ou seja, 190 toneladas de explosivo. Mas já teve vários, gente falando que é 30 toneladas, eu não sei quantas toneladas para vocês, sabe? Tem várias notícias falando um número de toneladas diferentes. Essa aqui tá falando 190 toneladas, que é algo que é muita bomba. Eu acho que faz sentido, porque era uma estação muito grande, uma instalação muito grande e muito profunda. Então você teve que ficar cavacando, sabe? Cavacando é uma palavra engraçada, né? Então você teve que ficar furando assim. Então dentro desse buraco deve ter entrado 2 mísseis, um atrás do outro, para conseguir perfurar mais. Quando um parasse, o outro continuava. Pelo menos isso que eu compreendo. Não sou um estrategista de bombas e ataques aéreos. Dito isso, agora o Marco Rubio, secretário de Estado americano, vem falar. E aí ele já muda o tom, ele já vem um tom mais agressivo, que na minha humilde concepção é um tom errado. Eles deveriam tentar amenizar, desescalar. Os outros dois eu acho que fizeram uma narrativa melhor do que o Marco Rubio. O Marco Rubio tem um tom mais desafiador e não me parece inteligente isso. O mundo vai pagar muito caro por esse tipo de desafio que eles estão colocando, sabe? Dito isso, presta atenção, também tá dublado, sabe? Fechar o Estreito de Hormuz, tentar interromper o transporte de petróleo, pelo mundo. Esse aqui é o grande plano de vingança, é interromper o petróleo para jogar o petróleo para casa do caramba, que vai prejudicar os Estados Unidos tabela, prejudicando a reputação do Trump. Bem, eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, porque dependem muito do Estreito de Hormuz para o seu petróleo. Se fizerem isso, será outro erro. A China vai ser impactada muito mais negativamente que os Estados Unidos, só para deixar bem claro. Só que a China é ditadura, Estados Unidos é democracia e a culpa disso tudo nas narrativas vai ser em cima do Trump, entenderam? Terrível, seria um suicídio econômico para eles se o fizessem. E temos opções para lidar com isso, mas outros países também deveriam considerar isso. Seria muito pior para as economias de outros países do que nós. Tá certo. Acho que seria uma escalada massiva que mereceria uma resposta, não só nossa, mas de outros. Então, veja, eles vão dizer o que precisam dizer, sabe? Essas são as coisas que precisam acontecer para a política interna deles. E por aí vai. Mas no final, vamos julgá-los pelas ações que tomarem daqui para frente. Nós tínhamos 3 objetivos. Nós atingimos esses 3 objetivos com força decisiva e esse era o objetivo desta missão e isso foi o que alcançamos. O que acontecerá a seguir dependerá do que eles fizerem. Eles querem negociar? Estamos prontos para negociar. Eles querem abusar e fazer coisas perigosas? Temos respostas disponíveis que são devastadoras.
fechar. Ele deixou claro isso, só que esse tom de ataque para os persas não funciona. Os caras, eles brincam com autoliquidação, amigos. Eles brincam com autoliquidação e já começou, tá? E já começou aqui, ó. Esse aqui basicamente é um stories que eu postei hoje. E eu basicamente comentei em um grupo que eu tenho de investidores. Eu comentei que é o caos geral, eu tinha comentado que ia acontecer. Saiu isso aqui, ó, 1h36 saiu, deixa eu ver se eu consigo mostrar o horário do outro. Saiu 1h36, saiu essa notícia. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, será algo terrível. Será suicídio econômico, foi as falas que vocês acabaram de ver do Marco Rubio. Eu falei, terrorismo deve voltar com tudo. E aí deu alguns minutos, uns 10 minutos, saiu essa notícia de um ataque que aconteceu na Síria. E aí o ataque foi o quê? Um ataque que as pessoas se liquidam para conseguir ter sucesso. Aí feriu 20 e poucas pessoas, teve não sei quantos, 10 mortos. Ou seja, isso aqui que vai acontecer no mundo. Em essência, vai ter isso em geral. Ou seja, amigos, não tem muito para onde fugir. Eles têm que conseguir desescalar, mas na narrativa do oponente, e não esperando que eles tenham a cultura americana, que quando você aperta, os caras pensam de forma calculada, de forma de dano econômico. Os caras estão ligando pouco, os caras não estão ligando nem para a própria vida, imagina para a economia. Então, eu acho que esse é um erro, na minha humilde concepção, e tem vários analistas americanos que falam a mesma coisa, esse é o erro do Trump. O Trump quer negociar com o mundo inteiro como se fosse a cultura americana. O mundo todo não é igual. A Ásia é muito diferente da cultura americana, da cultura do ocidental. A nossa cultura já é diferente dos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos com o Irã, com o Japão, com a China. É muito diferente. Então ele está perdendo, na minha humilde concepção, por isso, e ele está mal assessorado. Ele tem alguns assessores que são completamente loucos, tá? Tanto que na época que ele brigou ali com o Elon Musk, teve um assessor dele que falou assim, o Trump deveria desapropriar a SpaceX. Desapropriar. Quem de direita tem a audácia de falar em desapropriação? Quem faz isso é a esquerda. Quem fez isso foi Venezuela, foi a Argentina que tentou fazer. Entende? Então, tipo, ele tem uns assessores ali que são completamente loucos e falam coisas que você não deveria nem falar em porta fechada e publicam isso. Então, isso, pra mim, tá causando um grande dano, e o dano tá aqui, ó. 25% dos americanos apoiam os bombardeiros, só 25%, ou seja, 75% é contra ele. E, amigo, ele tá fechando o primeiro ano, já tá na metade do primeiro ano, ele tem que fechar o primeiro ano já normalizando a sua queda. No início, no primeiro ano, você aceita ter uma queda de reputação, só que ele tá batendo muito, ele bateu com o imposto, que gerou uma inflação gigantesca nos Estados Unidos, teve agora essa questão de imigrantes, que tá batendo, tá tornando outras pessoas mais radicais contra eles, entende? O cara que achava, vai só deportar os bandidos, os migrantes bandidos, tô deportando todo mundo, isso vai gerar uma inflação gigantesca. E agora com esse bombardeio, ele tá criando um nível de rejeição gigante nos Estados Unidos. Se ele não começar a tentar apaziguar isso, vai ficar difícil para ele se manter no poder, tá? Vai começar a ficar ingovernável, porque lá os políticos, os parlamentares e tudo mais, é igual ao Brasil, eles vão atrás do voto. Se ele começar a ter um monte de rejeição, vai acontecer que nem o Lula tá acontecendo aqui. Você vira uma criptonita e todo mundo foge. Você vai ficar longe porque você não quer ser contaminado por aquilo. Você vira um objeto radioativo, que é o que está acontecendo exatamente com Lula. Compreenderam? Dito isso, agora vamos voltar para a questão... Vamos voltar não, ainda tem mais um ponto de Israel ainda aqui, ó. Que eles encontraram 3 corpos de vítimas no sul de Gaza. Ou seja, os reféns... 3 reféns que supostamente estavam vivos foram encontrados liquidados, infelizmente. Isso aqui é muito oportuno, por quê? Porque reforça a narrativa de Israel. Reforça a narrativa de Israel que o pau tem que quebrar. É simples, o pau tem que quebrar. Os caras, ó, pegaram e simplesmente, olha só. Cara, é muito triste isso, é muito triste. São jovens, são pessoas tipo, que estavam vendo suas vidas e não existe mais, sabe? Eles não estavam buscando, não estavam em guerra, não era um exército, não era nada. Simplesmente estavam vivendo suas vidas até que teve uma invasão no dia 7 de outubro e aconteceu isso. É muito triste, tá? Isso aqui é muito triste. Isso aqui pesa, na sua opinião, na minha opinião, imagina a opinião de quem é israelense, de quem conhecia essas pessoas. Ou seja, só vai ter mais apoio para a guerra. E Israel está fazendo muito bem a logística interna para ter apoio para a guerra. Mas também o que se fez dia 7 de outubro gerou um dano de 2.000 pessoas. Pensa que cada 2.000 pessoas conhecessem ali 10, 20, 30 pessoas. Você pensa a escala disso, ou seja, 2.000 vezes 30, a gente falando de 60 mil pessoas apoiando aquilo ali, entende? 60 mil apoiando. E aí tem as derivadas que já querem, que são mais radicais, que querem guerra mesmo. E fizeram uma cagada. O Irã financiar e apertar, porque o boato que fala, a grande narrativa, é que o Irã que apertou para aquele ataque de 7 de outubro, ele queria o ataque. E aí agora tá tendo uma defesa. E o Israel vai até o fundo. Foram 2.000 pessoas, amigos. Foram 2.000 pessoas. É isso. Aí eles perdem a linha, eles estão... Então, mas vai fazer o quê?
É a vida, né? Se perdeu 2.000 pessoas, vai ter que mostrar que não pode fazer de novo, né? E agora, volta a viralizar essa imagem aqui, ó. O dia que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã. Há 15 anos, o Brasil assumiu protagonismo internacional inédito ao mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. Anunciado no dia 17 de maio de 2010, após uma decisão após muito ceticismo, o acordo foi celebrado como um sucesso para o presidente Lula. Então, no último ano do seu segundo mandato. O acordo obtido pelo Brasil previa a entrega de 1,2 toneladas de urânio de baixo enriquecimento, 3,5%, para a Turquia em troca de combustível para reator nuclear, a ser usado em pesquisas médicas no Teherã. Essa aqui é um dos fatos que estão fazendo os Estados Unidos investigar a relação do Brasil com o Irã, para ver se a gente tem algo passando ali por baixo dos panos que pode ter beneficiado as instalações nucleares do Irã. Isso aqui o Lula tem muito medo, porque se descobrirem alguma coisa, a vaca vai pro brejo. Você tá brincando com uma galerinha que faz pessoas voarem pela janela literalmente, tá? Literalmente. E se descobrirem apoio, eu acho que vai ter sanção, vai ser bem pesado. Agora eu vou mostrar para vocês a resposta do Brasil ao ataque do Irã. Algo, na minha concepção, completamente vergonhoso, tá? Vergonhoso. E tem aqui, ó, uma frase que é legal, ó. A opinião do governo brasileiro não é a mesma dos nossos patriotas brasileiros. Estamos com Israel e assunto encerrado. Isso aqui é uma senhora que comentou nesse post. Presta atenção no que ele fala aqui. O brasileiro acabou de se manifestar assim. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota afirmando o seguinte, que o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente... No contexto de desativar instalações nucleares que, segundo a ONU, estavam há semanas e poucos dias de alcançar a famigerada bomba nuclear. Esse é o contexto. ...aos Estados Unidos contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. O Itamaraty continua, afirma que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da... Não podia ter ficado em silêncio? Você não podia ter ficado em silêncio? Qual a sua opinião? Não deveria ter ficado em silêncio? Da Agência Internacional de Energia Atômica. O Ministério das Relações Exteriores, nessa nota, diz ainda que ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis. Ainda que o governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear. O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestruturas civis. O Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz. Esse posicionamento do governo brasileiro, que acaba de ser divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, se encerra da seguinte forma: as consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para... O brasileiro acabou de se manifestar. É uma vergonha, tá? Isso aqui que é uma vergonha. E olha os comentários, ó. Esse aqui foi o comentário da senhora que eu li. Aí tem aqui, ó. Quem falou isso foi apenas o atual ocupante da cadeira de presidente da República. Não representa a maioria. Toda a força é Israel e a USA. Estados Unidos tem mira em Brasília agora. E basicamente todo mundo atacando. Ó, o velho está caducando. Seria tão bom se os Estados Unidos jogassem um míssil. Ah, não, aí é demais, o cara perdeu a linha. Mas vocês entenderam. Não tem apoio. E esse tipo de comunicação poderia não ser feita. Ele simplesmente poderia ficar em silêncio. Só que o Lula, ele quer se projetar para fora. E que se ferre a gente. Essa é a grande verdade. Vai vir uma inflação gigante. Se a gente tivesse uma relação boa com os Estados Unidos, poderia ser ajudado de alguma forma. Mas não tem.
Ou seja, caros amigos, tenho que te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho e gostaria muito de saber sua opinião sobre esse vídeo, se você gostou, se você conseguiu compreender o que eu falei e se eu estou sendo claro que, sim, eu tenho um lado, eu sou de direita, eu quero muito que o Lula saia desse governo, só que na hora que eu vou fazer a análise, eu vou colocar o ponto negativo e o ponto positivo das ações boas e ruins. Esse é meu papel aqui. E eu espero que vocês consigam compreender isso e gostaria muito de saber se vocês estão compreendendo essa parte, eu tenho que melhorar a minha comunicação. Um abraço e até o próximo vídeo.